O abandono de lar é um tema que gera muitas dúvidas em casais que moram na mesma casa. Em razão disso, resolvemos aqui gravar esse vídeo para explicar a vocês o que é exatamente o abandono de lar e quais as suas consequências práticas na vida das pessoas, segundo o que dispõe a nossa legislação. Se você tem essa dúvida, assiste esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai se surpreender com o que pode acontecer com quem abandona o lar e deixa a esposa ou o marido morando sozinho na sua residência. Bom, em primeiro lugar, juridicamente, para se dizer que uma pessoa abandonou o lar, é preciso que ela tenha um casamento ou uma união estável constituída com outro indivíduo que ficou abandonado na residência. Mas para que seja configurado esse abandono, é preciso que a pessoa que abandonou o lar meio que desapareça da vida do abandonado e da residência pelo período aí de pelo menos 1 ano, sem interrupções, ou seja, sem que essa pessoa retorne ao lar uma vez ou outra durante esse período e sem que ela tenha qualquer tipo de contato com o abandonado, seja pessoal, telefônico, por mensagem, enfim. O outro requisito é que esse abandono seja voluntário. É muito comum discussões entre o casal, de maneira que, para evitar qualquer tipo de conflito, ou até mesmo em decorrência de ameaças físicas ou psicológicas, um dos cônjuges deixa a residência como forma de se resguardar ou de se proteger. Isso faz com que o abandono não seja voluntário, juridicamente falando. É que, infelizmente, nós vemos diversos casos como esse aqui no nosso escritório, de mulheres principalmente, que são ameaçadas constantemente pelo marido e que precisam buscar abrigo em outro local, como a casa de um parente, por exemplo. Então, isso não configura abandono de lar. Da mesma forma, se houver consenso entre o casal sobre a saída de um dos cônjuges da residência, como ocorre, por exemplo, quando um deles precisa viajar por um período prolongado a trabalho, isso também não constitui a figura do abandono de lar. Certo, doutor. E quais as consequências do abandono de lar para a vida desse casal? Quem abandona o lar perde os direitos do casamento ou da união estável, como o direito aos bens, por exemplo? Vamos lá. Então, diferente do que acontecia antigamente, hoje não é mais necessário que uma das partes informe um motivo concreto para se separar, mas o abandono de lar é reconhecido expressamente pela lei como um motivo que pode concretizar a impossibilidade da vida em comum e causar a separação, o que parece meio óbvio, mas é algo que tem que ser falado nesse vídeo. Outra consequência é que aquele que abandona o lar perde qualquer direito de receber pensão alimentícia daquele que foi abandonado, conforme entendimento aí dos nossos tribunais. E quando eu falo pensão alimentícia, pessoal, muito cuidado, eu estou falando a respeito daquela que pode ser pleiteada pelo ex-cônjuge em casos determinados por lei e bem específicos, e não da pensão alimentícia devida ao filho do ex-casal. A pensão do filho vai ser devida em qualquer hipótese, mesmo que ocorra o abandono de lar pelo pai ou pela mãe da criança ou do adolescente. Por fim, a última consequência, que é a mais polêmica e que os clientes que nos procuram mais temem, é a perda do direito sobre a propriedade comum do ex-casal, onde o abandonado ficou morando sozinho durante esse abandono. A verdade é que isso pode ocorrer sim, porém, para que isso aconteça, pessoal, não é tão simples assim, pois alguns requisitos devem ser preenchidos. Primeiro, o imóvel tem que ter até 250 metros quadrados. Segundo, esse imóvel tem que servir de moradia pela pessoa abandonada ou pela sua família. Terceiro, a pessoa abandonada não pode ter outro imóvel, seja ele urbano ou rural. E o último requisito é que a posse do imóvel pelo abandonado deve ser exercida por pelo menos 2 anos durante esse abandono, sem interrupções ou oposições e com exclusividade. Assim, é possível que o abandonado proceda com uma ação judicial denominada de uso capião familiar, onde o juiz vai analisar se os requisitos foram preenchidos e, se for o caso, proceder com a consolidação da propriedade unicamente para a pessoa abandonada, fazendo com que aquele que abandonou a propriedade perca qualquer direito sobre o bem. Agora, um veículo, dinheiro, uma obra de arte, a pessoa que abandona o imóvel ainda vai ter direito se entrar com uma ação de divórcio. Ok, pessoal? Então, era isso que eu tinha para trazer hoje para vocês.
Não deixem de se inscrever no canal e curtir o vídeo, porque isso ajuda muito para que esse conteúdo seja distribuído para mais pessoas que, assim como você, têm essas dúvidas. Se alguma coisa não foi esclarecida aqui para você, pode comentar aqui embaixo que eu e minha equipe responderemos na medida do possível. Um abraço e até mais!